Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. E no último dia 18 de novembro, funcionários de uma instalação do Exército dos Estados Unidos no norte de Nova Jersey avistaram o que eles disseram que seria um drone sobrevoando muito perto da base. É uma área de segurança, evidentemente, né? Uma base do Exército. Então eles avisaram isso para os seus superiores, dizendo que estranharam bastante essa situação pela proximidade do drone, pelo horário e tudo mais. Bom, alguns dias se passaram e começaram a brotar por toda a região norte do estado de Nova Jersey uma série de relatos muito parecidos de avistamento de drones. As pessoas ficaram, em vários casos, bastante assustadas e ligaram para a polícia do estado de Nova Jersey, notificando que estavam vendo esses objetos voadores, algumas identificando como drones, outras sem saber exatamente do que se tratava. O tempo passou mais uns dias e o fenômeno se espalhou por absolutamente todo o estado e começou a ganhar bastante notoriedade também na mídia. A área costeira sul de Nova Jersey, subúrbios da Filadélfia começaram a ter com bastante intensidade o aparecimento desses drones sempre ao longo da noite. No início desse mês de dezembro, a gente já está praticamente 2 semanas depois do primeiro avistamento naquela base do Exército, eles passaram a ser relatados também os drones em partes da cidade de Nova York, primeiro do lado lá na costa oeste de State Island, depois no sul do Brooklyn, chegando até mesmo em Manhattan. E o tempo passou, outros estados também tiveram avistamento de drones, 6 estados no total aí, né? Nova York, Nova Jersey, e apareceram também em Connecticut, Pensilvânia, Virgínia e Ohio, todos estados ali próximos da costa leste dos Estados Unidos. Gente, pode parecer uma grande bobagem, né? Um monte de drones circulando à noite, as pessoas vendo os drones porque elas estão achando isso estranho. Só que isso está criando um terremoto no noticiário dos Estados Unidos. Esse assunto ele está ganhando muito destaque e inclusive as autoridades estão batendo cabeça para tentar entender o que está acontecendo, porque do nada começa a brotar um monte de drone que chama tanto atenção assim em alguns estados específicos, em um fenômeno que está se tornando cada vez mais generalizado, muito localizado numa base aérea e vai para o norte de um estado inteiro, e aí pega o estado inteiro, de repente tem 6 estados diferentes. Tá? O prefeito de Nova York, por exemplo, o Eric Adams, ele escreveu nas redes sociais que estava ciente dessas preocupações todas e que as autoridades municipais estavam investigando, né, as razões que podem explicar esses drones, junto com agências federais e estaduais. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional teve que se pronunciar e falou nessa última quinta-feira que as autoridades federais estão conduzindo uma análise completa de fotos e vídeos e estão usando tecnologia de detecção eletrônica muito sofisticada para determinar o que eram os objetos. As autoridades federais elas estão gastando bastante dinheiro, inclusive, investindo ali em formas de conseguir desvendar a origem desses drones. Na sexta-feira à noite, na última sexta-feira, gente, os relatos de atividade de drones perto do aeroporto internacional de Stewart, lá em Nova York, fizeram com que as autoridades fechassem as pistas do aeroporto por cerca de 1 hora. No mesmo dia, uma base aérea dos Estados Unidos em Ohio suspendeu as operações por 4 horas depois de avistar esses drones também. O governador de Nova Jersey, que está mobilizado com isso já há mais tempo do que as autoridades de Nova York, o Phil Murphy, enviou até uma carta para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, relatando preocupação e pedindo que você tenha um empenho maior das autoridades do país para solucionar esse mistério. O FBI está investigando os avistamentos e inclusive criou ali uma linha de denúncias para as pessoas avisarem sobre o avistamento de drones. Segundo The New York Times, desde que essa linha de denúncia foi criada no dia 3 de dezembro, o FBI recebeu aproximadamente 5.000 alertas da população. Desses 5.000, 100 eles consideraram que você tinha ali uma chance de ser verídico muito grande para se aprofundar na investigação. Legisladores de Nova York e de Nova Jersey pediram para o governo dos Estados Unidos fornecer mais informações sobre os supostos drones. No final de novembro, a Força Aérea dos Estados Unidos também chegou a confirmar
e essa informação veio depois, que drones não identificados foram avistados em 3 bases aéreas que os Estados Unidos têm na Grã-Bretanha, no outro lado do planeta. Nada a ver, tá? As notificações da Força Aérea, elas se deram também com detecção de radares. E, gente, o que se tem até agora de informação sobre esses drones, isso ajuda a explicar por que eles chamam a atenção, porque a gente vê drone aqui à noite em algum lugar ou no outro e não vai achar esquisito, né? Mas é o perfil desses drones, justamente, que vem atraindo que vem atraindo os olhares, né? Primeiro, eles voam em grupos, via de regra, tá? A maior parte dos avistamentos são deles voando em grupos, de forma coordenada. Vocês estão vendo imagens aí na tela. Eles emitiriam um zumbido parecido com de carro elétrico, talvez aquele zumbido tradicional de drone, mas bem alto, tá? E eles são significativamente maiores do que os drones habituais disponíveis para amadores ou usados no dia a dia. Eles teriam ali cerca de 1,8 metro de diâmetro, segundo o que se sabe até agora. E eles andam tanto com luzes acesas quanto com luzes apagadas. Às vezes estão lá com as luzes acesas, aí apaga e volta, aí desaparece a luz e não volta mais, e por aí vai. E poderiam permanecer em voo por até 6 horas. Algo extremamente bizarro. O contexto que a gente tem neste momento, eu gravo esse vídeo agora no dia 16 de dezembro, é o seguinte: as autoridades estaduais muito pressionadas por setores da sociedade que estão achando isso estranho, tá? No sentido de estão espionando a gente do exterior espionando, são drones do próprio governo. E as autoridades municipais e estaduais, elas estão caindo muito em cima do governo Biden para que eles utilizem todo o aparato que tem, né, de inteligência para se descobrir isso, de FBI, a CIA, até a autoridade, né, as diversas autoridades ligadas ao espaço aéreo, né, estão exigindo, usa tudo que vocês têm nos recursos para tentar desvendar isso, porque a gente está sendo pressionado aqui, tá legal? O Donald Trump, que foi eleito como presidente dos Estados Unidos, passou a ter esse tema aí entre os seus principais na última semana. Ele fez uma coletiva de imprensa hoje mesmo e acusou o Biden de esconder a verdade sobre os drones. Ele já tinha publicado na sua rede social que ou o governo Biden fala a verdade sobre isso, descobre a verdade, ou então esses drones precisam ser abatidos com armas e por aí vai. Então tá virando também, a pauta tá entrando no campo político e tá virando nos assuntos mais debatidos nos Estados Unidos. Abrir qualquer grande jornal de lá agora vai ter na capa ali destaques a respeito desses avistamentos bem esquisitos. Gente, a explicação sobre isso, ela pode ser muito diversa, tá? O FBI e o Departamento de Segurança Interno estão dizendo, e isso não está convencendo muita gente, muito menos as autoridades estaduais e municipais, mas eles estão dizendo que a maioria dos avistamentos parece ser de voos tripulados legais. As pessoas estão vendo aviões que sempre circularam, mas assim, né, estão sabendo da história dos drones e aí passam a prestar muita atenção no céu e qualquer luz acham que é drone. Tá legal? Então seriam aviões comerciais normais, mas eles admitem que não são todos os casos. Boa parte deles, segundo, né, o FBI e o Departamento de Segurança Interno. E eles também dizem que não tem uma evidência nesse momento que isso representa uma ameaça à segurança nacional, à segurança pública, ou que tem algum nexo com algum país estrangeiro que estaria enviando isso para os Estados Unidos. Bom, a Administração Federal de Aviação, por sua vez, ela coloca um ponto muito importante, de que você teve uma alteração nas regras sobre o uso de drones no ano passado, e você passou a ter a liberação para que eles pudessem voar à noite, né? Sem que fosse necessário ali um pedido especial, alguma coisa desse tipo. Então é natural que drones comecem a aparecer à noite com bastante força. Isso não explica o tamanho deles, eles andarem coordenadamente, eles aparecerem de forma tão aleatória, muitas vezes perto de bases aéreas, muitas vezes perto também, eu nem destaquei esse ponto, mas de grandes estruturas de serviços básicos, né, desde rede elétrica até reservatórios de água e por aí vai. Então, gente, é muito possível que a explicação disso seja, por algum motivo tem muita gente jogando drone gigante no céu, pode ser para provocar, pode ser que sejam várias pessoas aleatórias que estão aproveitando essa onda, o que é estranho, porque são, pelo tamanho, tudo, não são drones completamente amadores. E, somando-se a isso, uma população inteira olhando para o céu, procurando achar coisa. E aí, vai haver luzes ali que sempre estiveram ali pelos mais diversos motivos, mas que nunca chamaram muito a atenção. Talvez até drones que sempre sobrevoaram os céus, mesmo quando você não tinha uma autorização legal para que isso fosse feito à noite de forma livre,
Mas ninguém estava prestando atenção, procurando eles ou dando algum enfoque especial para isso. É estranho e ninguém tem ideia do que se trata. Assim que tiver, eu trago aqui para vocês. Dê sua teoria aqui embaixo, coloque sua teoria aqui embaixo. Qualquer momento estou de volta. Se alguma coisa não ficou clara, comente também. Grande abraço a todos e até a próxima.